Bom dia, lindeza. Tudo bem? 8 de abril de 2026, hein? Segunda semana do mês de abril. Olha como a coisa tá correndo, né? Eu sou a Sônia Beth, eu sou terapeuta e estou à sua disposição, viu? E o que acontece no mês de abril? O mês de abril é um ótimo mês para a gente cuidar da nossa vida familiar, tá bom? Então, é um momento para a gente voltar para o nosso mapa astrológico, perceber, né, através do mapa astrológico, pistas que nos ajude a viver melhor, principalmente focando essa questão do campo familiar e das nossas raízes, dos nossos ancestrais, o que a gente está trazendo, o que a gente está desenvolvendo, e também perceber quais as energias dos animais de poder que existem nessa área, né? Isso porque isso vai nos ajudar a desenvolver um comportamento favorável e chegarmos ao nosso objetivo, ao nosso propósito, tá? Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha legal para esse assunto. E se você, eu coloco à disposição meu trabalho, Sônia Símbolos, e símbolos é com S, tá? Porque se você colocar Sônia Símbolo, vai cair em outra pessoa, ou Sônia Símbolo com alguma coisa, vai cair em outra pessoa. Então, é Sônia Símbolos, com S, Sônia Símbolos, que você pode me encontrar no YouTube ou no Instagram, tá? A minha foto é uma foto de uma ursa, tá bom? Então, toma cuidado, preste atenção para que você possa ter um atendimento legal, que eu acredito que eu faço sim um atendimento muito legal para as pessoas e eu procuro ajudar a pessoa a vivenciar os seus conflitos e os seus momentos nesse momento presente, tá? Eu não faço previsão, né? Não sou muito boa em previsão, eu não faço previsão. O meu objetivo é colocar a pessoa no momento presente, quais são as dificuldades que você pode estar enfrentando e quais são os recursos que esse mapa astrológico traz para lhe ajudar a vivenciar aquela situação e cuidar do que for necessário. Então, esse é o meu trabalho, tá bom? Nada contra quem faz previsão, absolutamente, porque tem pessoas que fazem previsões, conheço pessoas que fazem previsões que me deixam de boca aberta, sinceramente, né? Mas não é a minha praia. Eu gosto mais de trabalhar com símbolos, eu gosto mais de trabalhar o momento presente e eu gosto de ver a pessoa saindo do meu atendimento com algo legal. Por isso que eu gosto de atender pessoalmente, né? Atender pessoalmente é outra coisa, é diferente de um atendimento online. Nada contra atendimento online, mas eu estou falando o que eu quero, o que eu gosto, porque daí a relação ela fica verdadeira. E ainda levando em consideração que muitas vezes que online você pensa que está falando com uma pessoa e você está falando com outra, né? Infelizmente nós estamos vivendo isso no momento atual. Então, eu gosto de perceber que a pessoa entendeu, né? Entendeu o que eu estou passando para ela, entendeu a questão da astrologia e que ela saia com algum recurso em mãos para o momento presente. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho. Então, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 011 98332 7724. 983327724, por favor. Eu não atendo ligação, não dá para atender. E também procure evitar documentos, sabe? Arquivos, para não ficar muito cheio, tá bom? E me manda um recadinho que a gente volta a conversar. Ou então, Sônia Símbolos, com S, tudo junto, Sônia Símbolos, com S no final. A foto é uma ursa, e tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? E eu sou Sônia Beth, eu sou terapeuta, estou à sua disposição.
E você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado. Então é por isso que se você quiser entrar em contato comigo, por favor, através das redes sociais. Mas assim que eu tiver 1.000 seguidores no YouTube, eu vou fazer live, viu? Por quê? Por que 1.000 seguidores, Sônia? Porque ali nas regras do YouTube, eu preciso ter 1.000 seguidores para o programa ficar gravado. Entendeu? Senão a live ela acaba sumindo. Foi isso que eu entendi. Então, a partir do momento que eu tenho 1.000 seguidores, eu posso gravar e deixar ali gravado para quando a pessoa quiser assistir, tá bom? Então é isso. Então, por favor, dê like, entre pro meu canal. A gente já tá chegando. Tá faltando acho que uns 30, acho que por aí. A gente está chegando. Então, 30 pessoas, acho que 40 tal, a gente já atinge esse objetivo, tá bom? Então, e eu tô com o meu bonitinho, fofinho, bochichudinho, fofinho, Yuri. Yuri disse que você tem um canal, né? Ah, depois qual que é mesmo? Euri Beneventos? Aí, ó. Benevento é teu sobrenome? Ah, Benevento, italiano. Então acho que eu vou entrar. Outro dia eu vi uma pessoa falando. É futebol, né? Que legal, eu não sabia. Então eu vi uma pessoa falando que você tinha canal. Eu falei, olha, o Yuri tem canal, ele nunca falou. Benevento, Bons Ventos. Que legal, eu vou entrar. Então, nós vamos chamar então a nossa querida Isis, né? A grande mãe dos antigos egípcios ancestrais. Então, coloque a mão no seu ventre. Sintonize com Isis e repita comigo. Isis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, eu peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos Encantamentos, a ti recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado, desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Então, muito obrigada por estar conosco no nosso programa e que a mensagem de hoje possa disseminar energias de cura. E para que haja cura, a gente precisa deixar fluir, né, gente? Precisamos deixar fluir energia, tudo na vida é movimento. E quando a gente fica parado numa determinada situação, quando a gente fica parado num determinado sentimento, essa água do sentimento fica parada também, né? E você já viu o que acontece quando a água está parada, né? Então, é importante deixar fluir. É importante deixar correr. E Mercúrio hoje está aos 22 graus de Peixes. Estamos numa semana de quarto minguante, da lua quarto minguante. Hoje o dia amanheceu com o Sol em Áries, a lua em Sagitário, mas logo está passando, daqui a algumas horas está passando para o signo de Capricórnio. E Mercúrio está em Peixes, 22 graus, terceiro decanato. E a mensagem de poder para hoje é: eu aceito que a lei universal mude com uma perspectiva mais ampliada. Daí eu falei, gente, eu vou até repetir.
Eu aceito que a lei universal mude com a perspectiva mais ampliada. Quando entrei em contato com essa mensagem, eu falei, gente, o que quer dizer isso? Lei universal mudando? Então, eu cheguei à seguinte conclusão para o momento atual, tá? Porque tudo pode mudar. A lei universal, a verdadeira lei universal, no meu ponto de vista hoje, ela é imutável, no meu ponto de vista, né? O que é mutável é a nossa percepção e o nosso conhecimento dessa lei universal. Então, por que acontece isso? Porque uma coisa que ontem que eu achava que era errado, por N questões, por questões religiosas, por questões sociais, por questões de educação, seja o que for, vivenciando algum fato, eu passo a perceber que aquilo não é tão errado quanto eu imaginava, e que é algo natural. E se a gente olhar a história, a gente vai perceber o quanto que a gente já mudou. Que hoje a nossa percepção e o nosso conhecimento é diferente do que ocorreu há milênios. E eu estou lembrando agora que eu encontrei uma... Eu estava vindo para a rádio na semana passada e eu encontrei... E eu gosto de vir de ônibus, né? Porque daí você vê as pessoas, vê o ambiente, conversa com um, conversa com outro. E eu, então, tinha uma freira do meu lado e eu comecei a conversar com ela. A freira é lá de Marília, de uma agremiação lá de Marília. E conversando com ela, tal e tudo mais, ela estava falando que ela é de lá, mas ela vinha aqui, estava vindo para trabalhar. Comentei com ela que ela já tinha uma certa idade, né? Comentei com ela que eu conhecia as freiras de uma outra agremiação e que elas tinham uma espécie, um local, né, para agregar as freiras idosas e as freiras doentes, né? Que é muito legal, né? Porque a freira trabalhou o tempo inteiro para uma determinada agremiação, quando chega na final da vida precisa de apoio, como todo mundo, né? E daí eu perguntei para ela, vocês têm também? Ela falou, tenho. Nós também temos. Eu falei, isso daí é muito importante, né? Amparar as freiras, né, idosas e as freiras doentes. E eu falei, então, eu entrei em contato com essas freiras e elas são muito legais, tal e tudo mais. E algumas que saíram da agremiação, né? Agremiação, estou falando, não sei se esse é o termo apropriado. E daí ela falou, isso acontece, a vida muda. Daí ela olhou para mim e ela falou assim, até casamento se desfaz. Eu peguei, olhei para ela e falei, nossa, pensei assim comigo, né? Lembrando, né? Levando em consideração que do nosso meio religioso, o casamento é eterno, né? Daí eu falei, gente, ouvindo isso de uma freira, pensei assim comigo, né? Daí eu perguntei para ele, como que vocês veem isso, né? Dessa questão de até casamento se desfaz. Ela pegou e falou assim, como uma coisa natural, né? Já não é mais como antigamente. Olha que interessante. Uma freira me falando isso, hein? Não sou eu que estou falando, eu estou repassando o nosso papo. Daí ela falou assim, já não é mais como antigamente, isso é natural. Olha que interessante, né? E daí eu fiquei pensando naquilo, daí quando eu olhei para a janela, o que que eu vi? Uma borboleta voando. Eu falei, olha, até a borboleta veio comprovar que as pessoas precisam seguir essa vida, né? De uma forma livre, de uma forma amorosa. Então, eu estou trazendo isso porque me parece de acordo com essas palavras de poder de hoje. Eu aceito que a lei universal mude com uma perspectiva mais ampliada, né? Porque a lei universal, no meu ponto de vista, ela é a mesma, mas o que acontece? Tem muito, o que a gente chama hoje de lei universal tem muito dedo de homem, né? Da humanidade, que muitas vezes criou uma determinada religião, para quê? Para ter uma função de controle, de poder sobre as populações, né? E atingir um determinado objetivo. Nós não podemos esquecer que
E isso existe nas organizações, em qualquer organização, seja ela religiosa ou não, né? E eu achei muito interessante isso que ela estava comentando, e a gente tem que perceber que a gente tem sim que, sabe, olhar para o nosso coração, né? A gente ter verdadeiramente, fazer um contato com esse poder superior, seja ele quem for, seja ele um deus, seja ele uma deusa, seja o que for, sei lá. Algo superior a nós que nos dê amparo, que nos ajude a viver no planeta Terra, porque nós estamos aprendendo a lidar com a vida material e não é fácil. E graças a Deus que nós temos alguém que nos acompanha, né, que está do nosso lado, nos incentivando a ter uma vida melhor, né? Trazer, né, fazer essa integração entre espiritualidade e materialidade, que na realidade é tudo uma coisa só. É tudo energia, só que uma energia mais condensada e outra energia mais etérea, mas a gente precisa fazer essa integração. Não adianta só você viver nas questões materiais e deixar o espiritual de lado. Da mesma forma, não adianta trabalhar só o espiritual e deixar o material de lado. Vamos entrar no desequilíbrio, né? E daí a gente vê, né, daí eu me lembrei da passagem, né, do Antigo Testamento, quando Moisés desce ali o Monte Sinai e traz os 10 mandamentos. Com certeza, essa passagem, essa narrativa que se encontra no Antigo Testamento, trouxe uma alteração, vamos dizer assim, né? Um download, uma atualização do que as pessoas entendiam como lei universal naquele momento, né? Então, era um ensinamento apropriado para aquele momento. Então, é só um exemplo, por quê? Porque acredito que existem outros exemplos, outras narrativas em outros livros sagrados. Não é? Então, se você não é cristão, se você não é judeu, então você segue um outro livro e com certeza nesse outro livro você deve encontrar algo semelhante, né? Dessas atualizações do nosso entendimento com relação à lei universal. Então, o que acontece? A posição de Mercúrio hoje, que é uma posição, Mercúrio se refere a uma faculdade mental, nos ajuda a integrar esses princípios divinos na nossa vida. Lembrando que tudo muda, há um avanço de processos, tá? Perceber realmente, né? Porque hoje a gente vive aquela coisa, isso está escrito na Bíblia, você está errado, não sei o que lá. Tem gente que até mata o outro. Tem gente que até mata o outro porque acha que o outro não está seguindo a verdade dele, que está escrito num determinado livro, tal e tudo mais. E fica aquele auê, né? E ainda, coitado de Jesus, coloca tudo nas costas de Jesus. Às vezes eu falo assim, o Jesus acho que deve estar saturado dessas pessoas, né? Porque não é fácil. Mas é tudo entendimento humano, né? Você já ouviu aquela frase, viva e deixa viver? Viva, se você tem esse entendimento e para você ele faz bem, siga você e deixa o outro viver, né? O outro, ele vai mudar quando ele achar que deve mudar. E quando isso ocorre com o outro e com a gente? Quando a dor é muito grande. Quando a dor é muito grande, quando a gente olha para trás e fala, peraí, isso daí não é bom para mim. Então, a gente muda naturalmente. E é muito legal quando a gente tem um exemplo perto da gente, né? Então, se você seguir aquilo que é bom para você, você se torna um exemplo na outra pessoa e não vai ficar, sabe, cutucando a outra pessoa, enchendo a outra pessoa, falando coisas que às vezes nem mesmo você executa. Falando coisas que nem mesmo você age, né? Então, é essa questão.
tanto o outro quanto a gente só muda quando a gente quer mudar, e geralmente isso ocorre quando a dor está muito grande, né? E olha, graças a Deus, quando a gente tem na nossa família, na nossa casa, um exemplo mais elevado, né? A gente tem condições de perceber, né? Puxa, minha mãe fazia assim, o meu pai fazia daquele jeito. Infelizes daqueles que nasceram num lar, numa condição onde não encontra um exemplo, um comportamento exemplar de uma atitude mais elevada, porque para esses eu acredito que vai ser mais difícil, né? Então agradeça a família que você nasceu, né? Agradeça, observe os comportamentos que estão se processando ou se processaram nessa família. Sempre racionalizando, né? Sempre analisando. Isso é muito importante. Então, antes de você fazer essa afirmação, eu aceito que a lei universal mude com uma perspectiva mais ampliada. Respire. Respire profundamente. Respire, respire, respire. Porque quando a gente respira, a gente relaxa. E quando a gente relaxa, essas energias espirituais, elas se interagem conosco com mais facilidade, tá? E lembrando que minha professora falou, né? Minha professora falou, quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro. Isso ajuda a gente a pensar, isso ajuda a gente a focar, ajuda a gente a realizar o que deve ser realizado. Respire, tá? Então, é uma mensagem muito importante para você que está fazendo aniversário hoje e para quem nasceu de 11 a 13 de março, viu? Aí, ó, encontrei 11 a 13 de março, tá? Ó, vou repetir. Eu aceito que a lei universal mude com uma perspectiva mais ampliada. Aquilo que muitas vezes fala pra gente, é pecado, é isso, que é aquilo. Calma, pode ser pecado para você, mas veja como é que você está vivendo aquilo. Tem amor, faz bem, então tá tudo bem, né? Isso é importante. Então é isso, né, gente? E hoje o dia amanhece às 6h21, com o Sol em Áries, com a Lua em Sagitário, logo ela entra no signo de Capricórnio. Estamos na semana da Lua minguante, né? Na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, a Lua entra na fase quarto minguante. E então, nessa semana de Lua minguante, nós estamos sendo preparados para a mudança, né? Que mudança é essa, Sônia Beth? A última mudança desse ciclo. É a mudança de retorno, né? Então, eu me lembrei, né? Eu me lembrei de um texto, vamos ver, vou falar bem rápido, de um texto grego da Odisseia. Esse texto, ele fala de um rei guerreiro, que ele sai de Ítaque, que era a ilha onde ele morava, e vai para a Guerra de Troia. 10 anos. E para voltar para casa, ele leva mais 10 anos. Olha que interessante o ciclo, a jornada desse. É o mesmo tempo até chegar no ponto máximo e o mesmo tempo para voltar. E quando ele volta para casa, ele enfrenta os seus últimos desafios, porque ele tem que chegar em casa renovado, né? E uma feiticeira diz para ele, olha, cuidado quando você passar ali onde estão as sereias. Porque o canto dela é tão, sabe, tão sedutor que é isso, e elas atraem os marinheiros, prendem e matam, né? E daí, então, quando ele foi passar perto do Vale das Sereias, o que ele fez? Ele tampou o ouvido de todos os seus marinheiros e pediu, eu não vou tampar o meu gravê, mas eu quero que vocês me amarrem no mastro, o mastro no centro do barco. Então, porque ele queria ouvir, né? Porque a sereia, o que representa num determinado símbolo? Representa as nossas próprias tentações, né? Então ele queria, o Odisseu e Ulisses, em algum canto é Odisseu, outro é Ulisses,
Ele queria ouvir as suas próprias sensações e queria vencer a si mesmo. Então ele é amarrado ali no centro, no mastro, no centro do navio, que representa o nosso centro, né? O nosso centro, o nosso eu. Ele passou ali amarrado no Vale das Sereias, ouvindo aqueles cantos, ouvindo as suas tentações internas e conseguiu chegar a Ítaca. Se você puder, leia Odisseia. É um ótimo livro e representa essa volta dele para casa, representa para mim um último desafio do ciclo que está bem relacionado com a lua minguante, quarto minguante. Terminou o nosso tempo. Um abraço, muito obrigada. Até mais, até a próxima quarta-feira. Beijo!